Oi, gente! Está começando mais um Mulheres em Pauta e neste programa vamos falar sobre um tema muito importante e que traz aí diversos pensamentos fofinhos, talvez, mas que precisa ser discutido, que é a causa animal. Aqui em Mogi das Cruzes nós temos um centro que é especializado nisso e é por isso que trouxemos duas convidadas muito especiais, especialistas no assunto, para falar um pouquinho sobre o tema, viu? Vamos dar as boas-vindas novamente à vereadora Fernanda Moreno, que vocês já conhecem, que está aí sempre à frente, né, e lutando pela causa animal aqui no município. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui falando de uma coisa que eu gosto muito, né? E a gente está aí nessa luta em prol dos animais, né? Porque a gente cuidando dos animais, a gente está cuidando também das pessoas da nossa cidade. Essa, inclusive, é uma frase que a vereadora sempre fala, Sim. né? Que cuidar dos animais é também cuidar das pessoas, cuidar da população. E é por isso que é necessário dar atenção ao assunto. E a especialista aqui, convidada mais que especial, que a vereadora trouxe, é a Cristina Souto Espinosa. Ela que é de Mauá, inclusive já trabalhou por lá, foi coordenadora e gestora municipal de proteção e bem-estar animal em Mauá, aqui em São Paulo. Ela é fundadora também do projeto social Olho da Rua e atualmente veio para Mogi das Cruzes e hoje está como coordenadora do Núcleo de Bem-Estar Animal. Cristina, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Tenho certeza que vai ser um programa muito bom para a gente explicar até o que o Núcleo faz aqui na cidade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite de vocês, o convite da vereadora Fernanda Moreno. E, inclusive, estou aqui apaixonada pelo trabalho que ela vem realizando. Já passei por diversas cidades, né? Como a gente conversou aqui em off, sobre como está perfeito e bem organizado o trabalho dessa cidade, por isso que estou aqui hoje, com muito orgulho. Olha só, né? Agregando ainda mais para a causa animal no nosso município. Mas antes, vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa convidada, porque ela tem um currículo, assim, bem extenso, né, vereadora? Verdade. Aqui a gente deu uma boa resumida. Então, conta um pouquinho pra gente, Cris, da sua história e como que se deu esse início na causa animal. Bom, meu nome é Cristina Souto Espinosa, eu tenho 40 anos, sou nascida e criada na cidade de Mauá, numa zona de periferia, misto de manancial. Então, desde pequeno, eu sempre tive esse contato direto com os animais, né? Quando a gente é criança, a gente acha que está fazendo bem ali, pega um bichinho aqui, pega um outro lá, mas a gente não sabe lidar com a situação. E diante de todos esses fatos de tentar cuidar dos animais e não conseguir lidar, porque, por exemplo, eu com 40 anos, quando eu era nova, era a época da carrocinha. Era a época que todo animal que estava solto em via pública, a carrocinha vinha e levava embora. Então, o que a gente fazia ali, né? Eu e as criançadas da rua, a gente pegava, escondia cachorro, corria atrás deles e ficava aquele alvoroço todo para a carrocinha não levar os animais. Por quê? Nessas áreas de periferia, existem muitos animais que são semi-domiciliados. Eles têm o dono. Só que se a casa não tem um muro para cercar, como que esse animal vai ficar na casa da pessoa? A maioria são cães de porte grande, porte médio. Então, são animais que eles são semi-domiciliados. Eles têm aquele dono que cuida, né, entre aspas, mas ele está em situação de rua. Então, a gente conviveu muito tempo com essa situação de carrocinha. E, com o tempo, foi se adaptando na situação que já não era mais a carrocinha que recolhia os animais. E que a gente tinha que fazer o quê? O controle populacional de cães e gatos. E foi assim que tudo começou. Perfeito, olha só, né, que legal. É muito interessante de ver quando os convidados têm propriedade para falar do assunto, mas também gostam da pauta, né? Acho que para a gente entender um pouquinho também, vamos voltar para a vereadora e eu vou fazer a mesma pergunta, inclusive, vereadora. Explica para a nossa população que já conhece o seu trabalho, mas como que você iniciou dentro da causa animal, né? Por que começar a lutar aí pela vida, pela saúde, pelo bem-estar dos nossos pets? Bom, é meio que parecida com a história da Cris, né? Desde criança também eu tenho um apego muito grande pelos animais, já pegava gatinho na rua, as gatinhas davam cria, eu colocava a plaquinha no portão, né? Tipo, doce gatinhos. Então, isso é uma coisa desde criança, mas assim, profissionalmente mesmo, quando eu estava na faixa de 15 para 16 anos, eu já tinha blog, comecei a desenvolver um trabalho na internet e aí comecei a participar de eventos de adoção de ONGs aqui na cidade, né? Então, já comecei ali, sem querer, né? já me engajar profissionalmente. Por quê? Tem uma diferença muito grande de você gostar, né? Ser um simpatizante da causa animal, ter esses animais, cuidar bem,
até ajudar, às vezes, algum grupo de proteção, e de você, profissionalmente, por que eu falo? Não é que é uma profissão ser protetor, né? Os protetores não são remunerados pelo poder público, né? Mas de você tratar aquilo como uma política pública, de entender a importância da castração, né? A Cris até mencionou a carrocinha. É uma realidade muito... o tempo dessa lei para cá é muito curto, né? Tipo assim, foi em 2008 que sancionou a lei que proibia a carrocinha. Então, a gente aqui já era mais do que adolescente, já estava na fase adulta, né? E o que a gente fazia antes? A gente aceitava que o Estado matasse os animais sadios em prol do controle de raiva, né? Então, e às vezes eu me questiono, nossa, onde que eu estava até naquele momento? A gente estava ali, tentando salvar, tentando colocar para dentro. É triste por ver que a carrocinha passava e pegava os animais, mas a gente não tinha muita força quanto a isso. Quando veio a lei da proibição da carrocinha, aí que se criou a necessidade de correr para outros tipos de leis que protegessem os animais. Controle populacional, da castração. Então, os municípios começaram a se movimentar, né, para ter campanhas de castração gratuita, que antes não tinha. Então, outras coisas. Então, assim, Mogi vem evoluindo desde então e eu fico feliz de poder fazer parte disso, né? Antes como protetora, né, que sempre fui bastante atuante, e depois quando eu entrei como vereadora, e para a gente mudar essa cara de zoonoses, as pessoas entenderem que zoonose é uma coisa, proteção animal é outra. Então, a gente está aí caminhando ainda, tem muita coisa para ser feita na cidade, mas que já temos bastante realizações também, isso nos deixa bastante feliz. Bom, né? É muito legal ver as conquistas que já estão acontecendo aí para a área e para a questão da causa animal. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho de novo para a Cris, para a gente entender. Afinal de contas, Cris, explica para a gente o que é o Núcleo de Bem-Estar Animal aqui em Mogi. A vereadora até citou, né, que zoonoses é uma coisa, o núcleo é outra. Sim. Então, se você puder citar para a gente, explicar aí até a função de cada um, ou até do próprio núcleo mesmo. Perfeito. Então, da minha cidade, de quando eu trabalhava com gestão e proteção animal na cidade de Mauá, eu ouvia falar vagamente do que era o trabalho aqui em Mogi das Cruzes. Uma coisa de que uns anos para cá evoluiu bastante, até por conta da presença da vereadora, lutando por leis de melhoria lá dentro. E o que acontece? Recentemente passou por uma transição, né? Isso aí, o quê? 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Que foi essa época que era a zoonoses, que tratava só de saúde humana. Então, ela não estava ali para recolher o animal da rua e tratar da saúde do animal. Ela estava ali recolhendo com esse propósito. Ah, ele é transmissor de raiva? Ele tem alguma doença que possa passar para o ser humano? A exemplo dos gatos também, que tem doenças que eles passam para as pessoas, entendeu? Então, existia essa recolha. Mas, mesmo com a lei, né, do Feliciano Filho, que foi proibida a eutanásia, ainda não era uma coisa que você seguia à risca no Centro de Controle de Zoonoses. Mesmo porque é o tempo que eles ficam lá, a vaga que eles ocupam, e depois para fazer uma nova recolha. Os animais que são agressores, que acabam mordendo alguma pessoa, que ficam lá para sempre, porque eles não vão conseguir adoção. Principalmente os animais mais velhos, animais de porte grande. Tanto que depois que passou a ser o Núcleo de Bem-Estar Animal, aí graças à vereadora conseguiu fazer essa separação. Então foi uma evolução, porque de saúde humana, hoje trata-se de saúde animal. Então, o primeiro lema ali, para todos os funcionários, para as pessoas que trabalham lá, né? Primeiro você tem que acolher a dor do animal. O animal está precisando, aquele animal precisa ser recolhido, aquele animal precisa ser tratado, até no local que ele está. Então, existe hoje, graças a ela, graças ao prefeito Caio Cunha também, né, que fortaleceu isso, um veterinário que pode ir até eles, tratar deles no local que eles estão. Cuidar bem dos cães comunitários, que são aqueles cães que não têm dono, mas tem vários donos ao mesmo tempo, que são as pessoas que cuidam, que colocam uma casinha, né? Eles são amparados por lei, eles podem ficar ali, entendeu? Então, hoje, o núcleo, ele trabalha na saúde animal e no acolhimento da pessoa que pede ajuda. Porque por trás de um animal sofrendo, tem você, que são pessoas que estão pedindo ajuda para ele, que são pessoas que estão realmente preocupadas com a saúde dele. Hoje os animais são membros da família, então por isso o núcleo foi criado, o núcleo está aí para ajudar os animais. Olha só, né? Que trabalho importante, né? Exato. Igual a Cris estava falando, tanto para os tutores quanto para os animais, é uma saúde em conjunto, né? Sim. A gente sempre fala que eles fazem parte da família, que eles são nossos filhos, né? Sou mãe ou pai de pet.
Enfim, então é importante dar atenção a esse assunto. E agora, Cris, como que é a atuação do núcleo, né? Então, por exemplo, se eu tenho em casa ou, de repente, encontrei algum animalzinho na rua que está precisando de cuidado, está precisando de ajuda, eu posso levá-lo diretamente ao núcleo? Como que é feito esse contato? Bom, existem vários tipos de abordagem, certo? Então, por exemplo, um animal errante na via pública, principalmente os animais atropelados, os animais muito debilitados, que são aqueles animais que eles já não conseguem se adaptar ou viver o local que eles estão. Então, o munícipe ele pode acionar o núcleo de bem-estar animal, certo? E nós vamos ali ver horário, ver data bonitinho. Se for uma prioridade, uma emergência, geralmente a gente tem um canal de WhatsApp, onde a pessoa pode mandar um vídeo ou uma imagem desse animal. Até para o veterinário avaliar aquela situação e ver, ó, isso aqui é urgente, eu preciso ir agora. Ó, isso aqui dá para mim ir depois, que é uma otite, é um probleminha de pele, entendeu? Então, existem duas opções quando você entra em contato com a gente. Acionar a equipe para a equipe ir até o local, fazer o tratamento no local. Alguns tipos de tratamento conseguem ser feitos no local onde o animal está, né? Principalmente animal comunitário, que é um animal que está na comunidade e não tem casinha para ele. Tem a casinha própria dele ali na rua, mas não tem o lar e a família, né? E ao mesmo tempo é cuidado por todos ali. Então o veterinário pode ir até lá, faz esse atendimento. Se for um caso desse animal ser recolhido para atendimento, tem também o SED, né, o programa SED, ele está sendo implementado. A vereadora fala muito desse programa porque é muito importante para controlar a população de cães e gatos, independente se eles têm família ou se eles não têm. Então está tendo essa implementação. A gente agradece muito a Fernanda e o Caio por dar essa abertura, porque são poucas prefeituras que fazem esse tipo de trabalho, mesmo por medo de represária da população, só que é um trabalho extremamente importante. Não é porque ele está na rua que ele não vai ser tratado. Então não faz sentido. É a mesma coisa, por exemplo, um morador de rua, ele não tem casa. Ele está muito doente, ele não pode ir para uma UBS ser tratado e depois ele vai voltar para o mesmo local? É assim que funciona, entendeu? E é um ciclo de cuidados. O núcleo também, a gente trabalha muito com a castração. Então, é aquilo que eu falei, independente dele ter família ou não, ele pode ser castrado, ele vai ser microchipado. E a prefeitura vai estar fazendo um acompanhamento com esses animais, independente de ter donos ou não. Perfeito, é pela saúde mesmo dos saúde pets, deles, né, Cris? Vereadora, agora pensando até em políticas públicas, né, e até em tudo que já foi feito aqui no município, em todas as conquistas que estão sendo trazidas também, quais são agora as principais leis ou as principais diretrizes que nós temos em Mogi das Cruzes, né? Como que a Câmara vem fazendo esse trabalho de atuação mesmo para conseguir controlar tudo isso e ter um trabalho mais forte? Então, essa questão mesmo do núcleo de bem-estar animal, ele é fruto de um processo, né? Tem alguns anos já que está caminhando. Começou até na gestão passada, né? Eu apresentei um projeto de indicação, que daí não é da minha competência, porque cria cargos, cria despesas para o município, né? O vereador não pode atuar. Mas eu apresentei um anteprojeto de criar um núcleo de bem-estar animal, né? Depois ele acabou ficando embaixo de um guarda-chuva, que é a Coordenadoria de Bem-Estar, que está agora no meio ambiente. Então o prefeito falou assim, não, vamos jogar para o meio ambiente, porque é o local correto. E de fato, né? Quando a gente fala de saúde animal, igual eu falo, está muito ligado também à saúde humana, mas ele não é um vetor de zoonoses igual era visto antes. Então, antes, o que acontece? O animal ficava tutelado no município, então ele recebia água, comida, vacina, só, né? Então, quando eu assumi mandato, eu falei, não, peraí, a gente tem que realmente olhar pelo bem-estar desses animais. Aí você começa todo um processo, né? Então, assim, são coisas que estão acontecendo agora, mas que vêm lá de trás. A gente implantou o projeto do Passeio Animal, né, que é um projeto voluntário, que desde 2017 funciona lá no NUBEA, né, no Núcleo de Bem-Estar, que antes era o CCZ, começou no CCZ, que para poder socializar esses animais, porque eles são retirados da rua, são retirados de maus tratos, então muitas vezes eles têm medo do ser humano, têm dificuldade de adaptação, então o projeto do passeio ajuda muito nisso, né? Os animais ficam prontos para adoção. Então a gente começou com isso, aí veio aquela conversa, porque a saúde sempre reclamava, a gente não pode gastar dinheiro, empenho do SUS com os animais, nós não podemos gastar dinheiro da saúde humana com os animais. Então tinha sempre aquela briga interna, né, que tem em todos os municípios. E aí, não, tá, vai para o meio ambiente, mas o meio ambiente não tem a verba, né? Então isso foi conversado dentro da prefeitura, a prefeitura foi remanejando, conseguiu fazer essa transferência da causa animal para o meio ambiente, que é onde está agora.
teve a separação. Então, os funcionários do CCZ saíram, né, de onde é hoje o núcleo de bem-estar e foram para outro prédio, né, então separou. Então, tem os veterinários que fazem CCZ, né, controle de doenças, ficam num prédio e agora o pessoal que está lá no Nubeia cuida de causa animal. E disso foi vindo vários projetos, então coisas que a gente foi apresentando dentro do mandato, que a Câmara me ajudou a aprovar, hoje está sendo viabilizado. Uma coisa que ainda, infelizmente, não foi colocada em prática, que a gente precisa discutir, mas até entendo, porque tem alguns pontos que precisaram primeiro ser sanados e discutidos internamente na Prefeitura. Acredito que agora seja um processo para até o ano que vem rever o Código de Bem-Estar Animal, que ele fala muito de coisa ainda do CCZ, né? Cita zoonose, veterinária das zoonoses, então a gente está com um código bem defasado, que é de 2014, né? Então precisamos agora, acho que é o crucial, é a Câmara trabalhar em cima disso. Também apresentei um anteprojeto, está na Prefeitura sendo discutido, está no jurídico, mas infelizmente não vingou, porque isso também é prerrogativa do Executivo, né? Mas assim, essa separação do núcleo de bem-estar animal e outras coisas que a Câmara tem aprovado lá, a gente conseguiu viabilizar, né? Então, nessa separação de saúde humana para meio ambiente. Então, acho que isso foi um grande passo na cidade em políticas públicas de bem-estar animal. E outra coisa também, vereadora, que você já até citou, né, é a relação das campanhas em prol dos animais aqui em Mogi das Cruzes. Você pode falar um pouquinho mais, né, para a população, o que a gente já tem para conseguir proteger os animaizinhos, tanto os que estão, né, na rua, quanto os que são nossos, que já têm tutores? Como que a gente pode garantir aí a saúde do nosso animalzinho hoje aqui no município? A Cris citou até a lei do cão comunitário, que é uma lei estadual, né? Até essa lei que eu citei agora, o Código de Bem-Estar Animal, ela também ampara, né? Mas é uma lei estadual, né? Porque os animais, eles têm direitos, mesmo estando na rua, ele tem que ser cuidado, tem que ser castrado, microchipado. Então isso é uma coisa que agora a Cris, o doutor Eduardo, lá do Nubeia, está trabalhando bastante. Acho que isso é muito importante para o município, porque as pessoas têm que entender que não há lares para todos os animais, né? E o núcleo de bem-estar animal, o canil, ele também não é um depósito que possa recolher todos os animais. Bem que gostaríamos de poder encaminhar todos para lares e tal, mas é uma realidade de todo do nosso país, é uma realidade mundial até, né? Muitos animais nas ruas, precisando de lares. Então isso é muito triste, mas a gente tem que encarar de uma forma diferente. Se antes existia a carrocinha que recolhia e matava, é isso que acontecia. As pessoas achavam, ia para o depósito da prefeitura. Não, matavam, né? Matavam, assim, em 3 dias, se as pessoas não reclamassem, né? Animais sadios, muitas vezes com dono, que o dono não tinha rede social na época para procurar, acabavam sendo eutanasiados, de formas cruéis, muitas vezes. Aqui no município dava injeção letal, mas tinha cidades que era paulada, câmara de gás, isso é realidade, né? É importante a gente falar. Que as pessoas, elas ainda falam, cadê a carrocinha para passar na minha rua, que tem um monte de cachorro aqui, porque elas se sentem incomodadas com o animal na rua. Mas poucas pessoas fazem algo para melhorar isso, né? Sabia que o município tem castração gratuita, né? Então a gente tem que sempre estar propagando isso. Então a gente tem campanhas do castramóvel, temos agora o Caramelo funcionando, que é um local centralizado de saúde pet, então as pessoas podem agendar consultas, levar os animais lá. Tem castração agora também no Caramelo, né? Vai começar a ser feita também. Então, hoje tem a questão do passeio, que é para ressocializar os animais. Temos o convênio com clínicas veterinárias também para castrar os animais. Então, a castração está muito acessível. Hoje as pessoas fazem em casa, pelo Colab, né? Pelo aplicativo. Ou se tiver dificuldade, pode procurar um local físico, que é o próprio núcleo de bem-estar, ou Mogi Fácil. Então, isso tudo são políticas públicas que já foram implantadas e que está funcionando bem, né? Para ajudar. Pode ainda não ser o suficiente, mas se a gente olhar para trás, né, o que a gente já evoluiu, acho que é um passo muito importante, né? E a gente tem que estar sempre procurando melhorar. Mas eu sempre falo que parte de cada cidadão também contribuir para isso, né? Você não abandonar seu animal porque ela está prenha, né? Se você não castrou, não teve essa iniciativa, então cuida, põe para adoção, e aí sim os protetores, as ONGs podem te ajudar a doar. Não dá para jogar também no colo da proteção animal essa responsabilidade, né, nem do poder público. E aí sim a gente vai fechando esse ciclo de abandono e de descaso animal. É isso, né, gente? É igual a vereadora falou, é importante cuidar dos nossos pets, dos nossos animaizinhos, até porque eles têm o direito de ser cuidado, têm o direito de ser feliz. Né? Acho que todo animalzinho merece aí um tutor que dê muito amor e carinho. E, Cris,
Falando agora em relação à vacinação, né? A vereadora falou até em relação à castração. Quais que são aí os cuidados necessários ou essenciais que a gente deve ter com os nossos animaizinhos em casa, ou até que são tomados também dentro do núcleo? Bom, é o seguinte, a vacinação antirrábica é uma vacinação obrigatória, anualmente ela é realizada hoje no Centro de Controle de Zoonoses. Porém, tem muitas pessoas que elas não sabem que não é só essa vacina, que é essencial para o bem-estar desse animal. O que acontece? Existem muitas doenças virais que passam de um animal para outro. Exemplo, para cães, sinomose, tem parvovirose, né? Então, tem algumas doenças que passam de um para os outros. Os gatos também, tem a FIV e FeLV. E como que você faz para se prevenir, assim como fazem com as crianças? O nenenzinho nasce, não vai lá, toma X vacinas, vai lá preenchendo a carteirinha. Para quê? Para ele prevenir certas doenças, certo? E o cachorrinho, o gatinho é a mesma coisa. E hoje é uma coisa de educação mesmo, da gente orientar e fazer as pessoas entenderem que não é só a vacina de raiva, né? Hoje no núcleo, por exemplo, qualquer animal que está albergado lá e que ele está em vias de adoção, ele passa por esse processo de vacinação. Então, assim, coisa que muitas prefeituras não fazem. As prefeituras fazem a vacina obrigatória. E aí, né, vamos de novo, não é puxando sardinha, gente, não é. Te juro que não é. Mas, assim, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, ela é muito concentrada nessa questão de bem-estar animal. Porque, assim, é uma das únicas prefeituras, pode consultar por aí, vocês podem falar, qualquer prefeitura, que faz a V10, a V8, que são vacinas para evitar essas doenças virais nos animais. Olha só, né? Que legal, que bom saber que o nosso município ainda tem um caminho a fazer, mas que já vem trazendo muitas conquistas, né? A vereadora já até citou alguns pontos que ainda faltam, mas, Cris, aí na sua visão, como coordenadora também do núcleo e como já grande atuante do meio e da causa animal, o que ainda falta para o nosso município ter uma atuação ativa e completa, né, em prol da proteção dos animais? Em primeiro lugar, a questão da educação. Eu sempre falo. Porque hoje, por exemplo, nós vamos numa vistoria, alguém denunciou maus tratos lá em Jundiapeba. Aí, tranquilo, vamos movimentar a equipe e vamos até o local. Chegando lá, vou te dar um exemplo básico que acontece, né? O animal está com um problema de pele. É um problema de pele que dá para ser resolvido com medicamentos comprados nos pet shops mesmo, que não são muito custosos. Né, uma série de banhos, uma série de medicamentos para poder sanar aquele problema de pele do animal. E tem gente ainda com o mesmo pensamento arcaico de que o óleo queimado do motor, óleo queimado, passando nesse animal, vai sanar aquela ferida, aquele problema de pele. E realmente, muitos anos atrás, principalmente nas áreas rurais, né, era muito feito isso. Pode até ser que sare, mas aquilo vai penetrar no poro do animal, vai todo para o organismo. Então, assim, vai curar, entre aspas, matar a sarna, mas vai acabar matando o animal também. Então, é uma questão cultural, é uma questão de educação, entendeu? E, assim, a sociedade perceber que não é, igual a vereadora falou, não é essa questão de eu não castrei, minha cachorra teve filhote, eu vou empurrar tudo para o poder público, eu vou empurrar tudo para o protetor de animal. Em primeiro lugar, proteção animal não é profissão. Todos que estão ali estão fazendo aquilo gratuitamente. A única recompensa que ele tem é aquela vidinha que respirou um pouco mais de tempo porque o protetor estava lá para salvar ele. E a mesma coisa a prefeitura, né? A prefeitura, ela pega casos mais caóticos, ela pega muito caso de saúde mental, né? A vereadora esses dias acompanhou a gente num caso que foi denunciado como maus tratos e não que não era. Até era, mas assim, o proprietário estava com a saúde mental abalado. Então, era uma pessoa que não conseguia cuidar nem dela, quem dirá cuidar do animal. É uma série de problemáticas, entendeu? Então, para tudo funcionar melhor, essa questão de educação das pessoas saberem o que podem e o que não podem fazer, e é união, poder público, proteção animal, a sociedade num todo, né? As famílias, de todo mundo estar conscientizado que é assim, cara, tem que castrar. Mas eu não vou castrar que é macho. Tem essa cultura também. O meu cão é macho, né? Aquela coisa meio machista. Não vou castrar meu cachorro. Mas, assim, quantas doenças podem ser evitadas com a castração? Né? Quantos animais... O controle que antigamente era feito pela carrocinha, que, como ela falou, matava os animais, hoje é feito pela castração. Então, quanto mais animais forem castrados, melhor é para a sociedade num todo.
E Cris, uma curiosidade, como que funciona o SED, né? Que vocês estavam falando do Sim. controle populacional aí de animais. Explica pra gente como que isso está funcionando aqui no município, como que é feito. Bom, a gente está num piloto, mesmo porque foi proposta também da Fernanda, ela conversou muito com a gente, né? Então, tudo ali que no núcleo é acompanhado por ela. Ela, como legislativo, ela está ali para fiscalizar e aprimorar. Porque, assim, por exemplo, qualquer erro que venha acontecer da nossa parte na questão de bem-estar animal, ela está ali como vereadora para puxar nossa orelha mesmo, para falar, isso aqui não é assim, isso aqui é assim, entendeu? E ela puxa, hein? E ela puxa, né, vereadora? Esse papel aí ela faz muito bem. A questão do passeio animal que ela colocou lá para ajudar, por quê? Porque os animais, eles ficam lá e ninguém está querendo adotar eles, é o medo, agressividade, essas coisas que esse passeio animal que ela implementou lá pra gente ajuda muito. Então, assim, é aquilo que eu falei, é um trabalho de parceria. Qual que foi a pergunta mesmo? Em relação a como que vocês fazem hoje esse controle populacional. Do SED, né? Isso, do SED. Então, e o que acontece? A cidade de Mogi das Cruzes, por meio dela, é uma das únicas prefeituras que está querendo regulamentar essa parte. Uhum. Então, as outras prefeituras, elas não fazem. Assim, eu vim da prefeitura de Mauá, uma dificuldade para poder fazer lá, né, de questão das pessoas não entenderem o que é o SED, para que serve o SED. Eu vou te dar um exemplo de colônia de gatos, né? Você vai num parque e tem vários gatos lá abandonados, mas são gatos que não estão passíveis à ressocialização. São gatos que eles já se transformaram em gatos do mato, que eles estão agressivos, eles não conseguem ser encaminhados para lares. Então, não adianta você pegar aquele animal, capturar aquele animal, levar esse animal para castração e deixar ele, por exemplo, num gatil para adoção, porque dele ser agressivo com os outros gatos que estão lá, que são gatos domésticos, eles já não estão passíveis à ressocialização. E o trabalho SED em colônias, por exemplo, é assim, você retirou essa colônia de gato para fazer a castração. Quando você faz a devolução no mesmo local de origem, o animal castrado, ele impede que o outro animal sem castrar vá para aquele local. Eles já estão castrados, não vai ter o controle, né, da colônia, porque não vai mais procriar. Então, não vai haver animais atropelados em via pública, igual sempre tem, de tantos que vão ali proliferando no local. E aquele animal castrado, ele impede que o outro sem castrar se aproxime. Então, eles já são animais ali habituados, então eles ficam aquela colônia. Na questão de cães, já é um pouquinho mais complexo, porque assim, geralmente a gente precisa da sociedade ajudando a gente. A gente precisa que o protetor esteja unido com a gente. Por quê? Aquilo que a gente comentou lá atrás. Não é porque ele está em situação de rua que ele não precisa ser cuidado, ele tem que ser cuidado. Só que a gente vai evitar de dar um cuidado para ele, evitar de castrar, evitar de fazer essas coisas, porque ele não tem um dono. Então, qualquer pessoa hoje no município de Mogi das Cruzes que tem aquele cãozinho comunitário que está sem castrar, que está sem vacina, que está sem atendimento, ou está com alguma doença, pode entrar em contato com o núcleo, que o núcleo vai fazer esse meio de campo, entendeu? A pessoa vai, assina um terminho com a gente, né? Ela não é proprietária, mas ela é responsável de manter ali, né? alimento, água e tudo mais. Então, qualquer momento ela pode acionar, nós temos o doutor Eduardo, nós temos a doutora Andréia, né? Nós temos a equipe que vai até eles para orientar. Então, é essa parceria que a gente faz na questão do SED. Olha só, hein, gente, que legal. Dá para fazer bastante coisa, dá para cuidar sim, mesmo não sendo tutor, igual a Cris falou. Acho que a função mesmo, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, né? E pensando ainda em saúde, gente, tem tanta pergunta que eu quero fazer aqui ainda, viu? Mas pensando na saúde, a gente estava conversando até antes mesmo do programa começar, que o núcleo agora tem uma ambientação muito diferente, né? É um espaço muito mais saudável, muito mais gostoso para os animaizinhos também. E eu acho que isso é interessante de valorizar. Então, Cris, conta pra gente, fala pro pessoal lá de casa, como que está hoje o espaço do núcleo aqui em Mogi das Cruzes, e inclusive como é que era, né? Então, antigamente, era aquele modelo arcaico da carrocinha, né? São locais insalubres, vamos supor, tem 5 baias na direita, 5 baias na esquerda. A carrocinha, quando capturava o animal na rua, ela levava, aí tinha dia 1, dia 2, dia 3. Se o proprietário não viesse buscar esse animal, ele seria eutanasiado, né, no final. Então, não existia preocupação com o bem-estar do animal. Entendeu? Aquele local, ele é insalubre, ele não tem acesso à luz solar, entendeu? Ele não tinha nada,
para o animal era em sofrimento para o abate. A mesma coisa dos porcos, das vacas, né? Para quem come carne, é bom até saber como que é o processo antes de chegar no prato. Então, seria a mesma coisa para os cães e para os gatos, eles são abatidos. Então, nessa mudança, junto com a gestão, com o prefeito Caio Cunha, com a Fernanda, que sempre lutou para mudar essa realidade, né? Teve reforma do canil. Entendeu? Então, foi reformado. Hoje nós temos baias externas, que é os solários. Então, o animal, ele passa a noite no canil dele e de dia ele fica lá, tomando sol, num lugar com grama, arborizado, vendo o movimento. Que antigamente não, eram muros altos, ele não via nada, ele ficava sozinho olhando para a parede. E que crime ele cometeu para estar lá preso? Então, a gente sempre pensava assim, que crime que o cãozinho cometeu para estar preso? Porque era uma prisão, cara. Então, ele não cometeu crime nenhum e estava ali. Então, nessa questão da evolução aqui na cidade de Mogi das Cruzes, ela evoluiu num todo. O cuidado com o animal e as instalações. Se vocês forem hoje, eu convido todos aqui para participar. Quinta-feira, passeio animal, né? Que a Fernanda falou da implantação. O passeio animal é para isso. E assim, o pessoal adora. É terapêutico para o animal e é terapêutico para quem está lá. A vista é maravilhosa, as instalações são muito boas. Recentemente teve a inauguração do gatil. Você vê o gatinho lá, você fica de boca aberta. Mas também não é por isso que todo mundo vai querer que eles fiquem presos lá. Sim. Entendeu? Aquilo ali é provisório, na questão de animal que estava lá abandonado em via pública, né? Muito ferido, que a gente recolhe para preparar eles para adoção. Mas tem um espaço de brincadeiras com os gatos também lá. Olha aí, gente, que legal, né? Que gostoso saber de tudo isso. E agora a gente já está encaminhando para o final, que é bem triste, né? Mas todas essas informações depois vocês já sabem que vocês vão poder conferir, reprisar e a gente vai passar, inclusive, alguns contatos, tá? Então, vereadora, agora, para a gente ir encaminhando para o final, quais são os projetos futuros aí? Se você puder, inclusive, dar algum spoiler para a gente, né? Tem alguma coisa vindo, alguma coisa sendo pensada? A vereadora falou da Clínica Caramelo aqui em Mogi, que também já tem uma atuação super legal, mas o que mais está vindo? O que a gente pode esperar? Quando a gente fala de causa animal, sempre lembramos de cão e gato, né? E, lógico, tudo isso que a gente conversou aqui é fruto de muito trabalho para melhorar isso. Porque se a gente não fizer o básico, né, a lição de casa, a gente não consegue evoluir em outras pautas. A gente até esqueceu de citar aqui um projeto que já está também funcionando lá no Núcleo de Bem-Estar Animal. Mensalmente vai uma turminha da escola municipal para ir lá conhecer, para interagir com os animais. Isso é muito legal, né? O veterinário está dando palestra também nas escolas. E isso também é um projeto que eu apresentei, só que não vingou, que é o projeto Veterinário Mirim, né? Então, assim, não vingou da forma que eu apresentei, mas que agora começa também a ganhar corpo. E até agradecer até o doutor Eduardo, que é funcionário público já de carreira há bastante tempo aí na prefeitura, e que ele abraça muito essa questão da causa, né? E a criançada adora o doutor Eduardo, vai lá, aprende bastante com ele. E é uma coisa que eu quero expandir, eu quero que a gente possa implantar como projeto de lei aqui no município, que a Secretaria de Educação abrace isso, né? Porque se a prefeitura, de fato, colocar como plano de governo, como uma legislação municipal, aí sim a gente sabe que ninguém vai mexer, né? E vai assim, deslanchar. Então isso é muito legal. E também falar da política pública para animais de porte grande, que a gente está começando agora também a implantar. Eu fiz uma indicação também recente de uma legislação que está tramitando, que acredito que logo vai sair algum decreto ou até algum projeto de lei para a Câmara aprovar dentro desse anteprojeto. Mas já foi contratada uma empresa de recolha, porque hoje se você vê um cavalo em via pública maltratado, você não tinha para onde ligar. Agora a pessoa pode acionar um 53, tá? É um serviço novo, que ainda está sendo feito um piloto, né? Para essa empresa que ganhou a licitação. Então, o munícipe pode ligar no 153, falar que o animal está ferido em via pública, enfim. Para porte grande em geral, tá? Muares, asininos, né? Equinos, bovinos. Então, detectou, tá correndo risco, ou para o carro que está passando ali na via, ou até para o próprio animal, aciona o 153, a empresa vai ser acionada e vai até o local. Esse animal pode ser recolhido, enfim, depois o dono vai ter que pagar as taxas de recolhimento, porque aqui a gente sabe que Mogi é um misto de área rural com área urbana, então a gente vê muito animal de porte grande em via pública, né? Então esse serviço está sendo implantado. E aí o ano que vem, né, se tudo der certo, aí a gente precisa pensar muito no silvestre também.
Né? O silvestre, de fato, não tem nenhuma política pública. É complicado porque é dever do Estado. O Estado ele lava as mãos, né? Na legislação fala que o Estado tem que tutelar, né, a fauna silvestre. Mas o que a gente, enquanto município, pode fazer por isso? Então, estamos estudando, não é fácil, né, porque demanda um investimento alto, mas estamos aí para poder correr atrás disso também e pensar em uma política pública também para os animais silvestres da nossa cidade. Olha só, gente, a vereadora, ela leu aqui a minha mente, viu? Porque eu estava pensando justamente nisso, né? Porque uma vez ou outra aparece aqui em Mogi, muito também por conta da Serra do Itapetí, então tem diversos animais silvestres que aparecem em zona urbana. E aí o município acaba não sabendo muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, nesse caso, a gente consegue recorrer para alguém, algum lugar, vereador? O que seria o mais apropriado hoje? Hoje o que a gente orienta é estar entrando em contato com a prefeitura no setor de arboviroses, né? E eles acionam a polícia ambiental, ou até, dependendo se for final de semana, ligar também na polícia ambiental. Só que assim, a polícia ambiental ela alega não ter efetivo, não alega, às vezes não ter vaga no CRAS para levar. Então, de fato, ela é não existe uma política pública em prol disso, né? Ela tem muitas falhas. Então, é muito assim, do qual é o animal, qual é o contexto, às vezes bombeiros também pode ser acionado, dependendo da gravidade, né? Mas que, de fato, a gente fica muito perdido mesmo quando acontece. Mas acionar o bombeiro ou ligar para a polícia militar ambiental, né, para poder ver o que eles podem orientar, encaminhar para o CRAS, porque eles podem buscar, a gente não pode pôr o animal silvestre no carro. Diferente de você resgatar o animal doméstico e levar para o veterinário, você não deve mexer no animal silvestre. Você tem que realmente acionar os órgãos competentes, porque tem um risco para ele e também para a gente, né? É verdade. Então, olha aí, né, gente? Fica uma instrução para toda a população aí mogiana. E para a gente encerrar falando de canais de denúncia, então, vereadora, infelizmente, né, há um tempo a vereadora também mostrou lá nas redes sociais um caso que aconteceu aqui em Mogi das Cruzes, que foi muito pesado, né, em relação a um homem com uma cachorrinha de pequeno porte. Então, esses casos são os que mais me pegam, assim, eu fico... Zoofilia. Exatamente, zoofilia. É muito difícil. E aí, vereadora, se a gente tem conhecimento sobre um caso desse na cidade como esse que aconteceu, para onde que o município pode ligar? Olha, pode acionar a guarda municipal, né, 153, se estiver acontecendo no ato, até a polícia mesmo, militar, né, 190, para dar flagrante, tá? Perfeito. Mas, eu fiquei sabendo, eu recebi um vídeo, então, procura a Delegacia de Meio Ambiente, a DICMA, fica, agora não vou saber o endereço, mas em Brás Cubas, perto ali do Corpo de Bombeiros, a delegacia fica bem de esquina ali, pode fazer a denúncia do crime ali, porque é um órgão que está... aberto para fazer denúncias em relação ao meio ambiente, aos animais, é mais fácil do que você numa delegacia comum. Né? Então, toda a região aqui de Mogi das Cruzes, não só Mogi, mas Alto Tietê, a DICMA, a sede aqui na cidade, mas ela atende vários municípios, né? Ou até, dependendo da situação, não está acontecendo na hora, pode fazer um collab também. Qual que é o município, ele aplica sanções administrativas, tá? Agora, se é um crime de fato que está acontecendo, é sempre a polícia militar. Então, tem que procurar realmente a polícia militar, ligar no 90 se for flagrante, ou procurar a delegacia de meio ambiente, né, para poder fazer a denúncia formal, para poder eles investigarem o caso. Então, é importante as pessoas saberem o canal correto, né, porque tem gente que faz denúncia em todos os canais. Então, e aí diz, mas eu não estou sendo atendido. Porque o crime, às vezes, um cachorro acorrentado, faz um collab. Né? Aí o Nubeia vai lá, faz orientação. O animal está morrendo ali porque a pessoa está matando. Tem que ligar no 90. Tem que ter a coragem de denunciar. Perfeito. Né? Mesmo que a pessoa fale, não, quero que fique em sigilo, mas faz a denúncia porque tem que combater os maus tratos. Exatamente. Então, a gente finaliza, gente, o nosso programa de hoje com essa mensagem, né? Sobre tudo que a gente falou aqui, sobre causa animal, sobre o cuidado, sobre todo o amor e carinho, tenha também com os animais de fora, né? Então, observe aí sempre os animaizinhos que estão próximos a você, a sua família, e se caso souber de algum caso aí de maus tratos, denuncie. Isso é mais que importante, tá? Acho que então a gente finaliza. Vou agradecer a presença tanto da Cris quanto da vereadora. Obrigada. Muito obrigada, gente, por todas as explicações, por todas as informações que são mais que importantes e que devem ser dadas, né, e divulgadas para a população. A gente precisa dessa educação, né, o que a gente frisou muito aqui hoje. Vereadora, muito obrigada pelo trabalho no município e fique à vontade para voltar mais vezes.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez, agradeço o trabalho da Cris também, parceira aí, né, na causa animal, e aqui a TV Câmara sempre por estar nos recebendo para falar um pouquinho do trabalho legislativo aqui na cidade. Com toda certeza. Então, Cris, novamente, muito obrigada pelo trabalho também em prol da causa animal, dos nossos animaizinhos, e por estar hoje aqui com a gente no Mulheres em Pauta. Muito obrigada, agradeço a TV Câmara pela oportunidade, pelo convite. A vereadora Fernanda Moreno, você linda e maravilhosa, prefeito Caio Cunha e a gestão. Muito obrigada. Então é isso, gente. Fica aí mais um Mulheres em Pauta para todos vocês. E vocês já sabem, né? Esse programa vai estar disponível tanto na programação aqui da TV Câmara, quanto lá no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Se você ainda não segue, dá uma curtida lá, dá uma seguida no canal também para ficar por dentro de todo o trabalho do Legislativo mogiano e de diversas causas que os vereadores estão lutando pelo nosso município, pela nossa Mogi. Muito obrigada pela audiência, pela companhia em mais um programa. Vejo vocês na próxima. Até mais!